Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Luciana Aguiar falando. Quinta-feira, 20h15. Tô aqui começando mais uma mini live. Olá, Maíra. Olá, Fabiana. Olá para os que estão sempre aqui. Olá para quem está chegando pela primeira vez. Eu sou Luciana Aguiar, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica, gestalt terapeuta e autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, nome que dá nome a esse perfil do Instagram, a página do Facebook e o nosso canal do YouTube. Tudo bom, gente? Digam aí se vocês estão me ouvindo. Eu esqueci de aumentar o... Eu acho que agora vai melhorar. Diga aí se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Muito boa noite, acenem, digam oi. Agora, neste momento solene, é aquele momento que vocês pegam aquele aviãozinho que tem embaixo aí da transmissão e manda essa live para quem vocês conhecem, manda essa live para o amiguinho, para a amiguinha, para quem vocês acham que pode se beneficiar desse conteúdo. Isso é bem importante, gente, porque esconder conhecimento é feio, tá? Não compartilhar com um coleguinha é muito feio. Do tipo assim, não, deixa eu ver a live da Luciana, só eu, né? E não vou compartilhar com meu amiguinho, não. Eu preciso disso, tá, gente? Até pro Instagram segurar a live aqui. Tem umas coisas bizarras que eu venho descobrindo sobre algoritmos de Instagram, de Facebook, de YouTube, e a gente se descabela aqui, promovendo conteúdo, dando hora de trabalho, e aí descobre que o Instagram e o Facebook não distribuem a sua postagem, a sua live do jeito que deveria, ou do jeito que a gente precisa, né? Então eu sempre conto com a ajuda de todos vocês. Super boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje eu quero falar sobre 3 aspectos que parecem 3 grandes bobagens, mas que são aspectos que nós, psicoterapeutas, lidamos o tempo todo no nosso trabalho com crianças, na medida que, como vocês já sabem, quem é meu aluno, quem já acompanha as lives daqui, já está careca de saber que dentro de uma perspectiva gestáltica a gente não entende um trabalho com uma criança que não envolva de alguma forma os adultos, os pais, os responsáveis, os cuidadores, certo? E neste trabalho com os pais, em muitos momentos nós precisamos implicá-los, nós precisamos problematizar alguns aspectos das relações que esses pais travam, né, desenvolvem, desdobram com essas crianças, e nós nos deparamos com aquilo que eu tô chamando nesse momento de mitos. Eu publiquei ontem aqui nos stories do Instagram a proposta, o título da live, que eu chamei de 3 mitos da relação pais e filhos que precisam de alguma forma precisam ser quebrados, ou no mínimo problematizados, refletidos, porque mesmo nós sendo terapeutas, psicoterapeutas e profissionais que olhamos para as relações com um olhar especializado, é muito fácil nós cairmos nesses mitos, porque de alguma forma eles foram criados a partir de um novo olhar para a infância, de um novo olhar para a família, de um novo olhar para a relação pais e filhos,
e de alguma forma suportados, de alguma forma fortalecidos pela própria psicologia. Do que eu tô falando? O que eu vou falar agora serve para pais, obviamente, mas serve para nós, psicoterapeutas que trabalhamos com pais, e o grande público aqui desse perfil é um público de psicoterapeutas, embora existam psicoterapeutas mães e pais, mas o grande público é psicoterapeuta, e é muito importante que a gente tenha esse tipo de informação e de percepção para que isso seja problematizado, justamente porque a gente trabalha com esses pais. Vamos lá, né? Eu faço 1000 preâmbulos do que a gente está falando. O primeiro grande mito, e eu posso de repente ser polêmica naquilo que eu vou dizer agora para vocês, porque eu não tirei isso de lugar nenhum, arrumadinho desse jeito. Isso tem a ver com a minha experiência, com aquilo que eu conheço, que eu estudo e que eu venho observando no meu processo de ser psicoterapeuta, e que muito provavelmente muitas pessoas não vão concordar, porque é quase um senso comum, mas um senso comum amparado muitas vezes pelas vozes dos especialistas. E o primeiro grande mito que a gente encontra nas relações pais e filhos nesse momento que nós vivemos é o mito de que os pais precisam brincar com os filhos. Eu disse para vocês que é polêmico, tá? Eu disse para vocês que é polêmico, o que significa que ninguém precisa concordar comigo não, tá? Inclusive porque eu não compartilho nenhum tipo de questão com a expectativa de que todo mundo ache lindo, uma beleza e diga amém. Eu compartilho questões como essa no intuito da gente poder criar um espaço de reflexão, de possibilidade do diverso, do diferente, para que então a nossa prática ela se torne uma prática mais pensada, mais crítica e mais problematizada. O que a gente vê de uns tempos para cá, com uma série de produções no que diz respeito à criação de filhos, à relação pais e filhos, ao que é ser uma boa mãe, o que é ser um bom pai, etc, 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 é uma espécie de ditadura do brincar. Como se a criança cujo pai, cuja mãe, né, cujo adulto não tem disponibilidade, não pode, não quer, não qualquer coisa, de brincar, né, com ela necessariamente será uma criança infeliz, será uma criança cujo desenvolvimento não vai acontecer de uma forma legal, ela será uma criança que de alguma forma sofrerá um vazio, um vácuo, uma lacuna nas suas possibilidades relacionais, fadada então a ser uma criança problema, um adulto carente, alguém para o qual faltou algo fundamental. E aí, na medida que a gente vê e escuta essa espécie de ditadura, né, do brincar com as crianças, o que a gente, como psicoterapeuta, de alguma forma
acompanha no consultório. O que a gente vê todos os dias são pais, mães, muitas vezes extremamente culpados porque não conseguem brincar com seus filhos, extremamente culpados porque chegam em casa depois do trabalho, tal hora, e ainda tem que sentar para brincar de Barbie, ainda tem que sentar para jogar um jogo, ainda tem que. Então, o que eu mais ouço dos pais é uma espécie de culpa, uma espécie de sina, e de uma tal forma que, seja lá o que eles fizerem, a sensação é de que eles estão sempre mandando mal. E aí eles me perguntam, mas Luciana, como que eu vou dizer pro fulaninho ou pra fulaninha que eu não vou, que eu cheguei do trabalho cansado e que eu não vou brincar com ele, ou que eu agora preciso fazer sei lá o que eu quero tomar banho, que eu preciso jantar, que eu preciso comer porque eu sequer almocei e que eu não posso sentar agora para jogar sei lá o que. Como que eu digo isso para o meu filho? O meu filho vai se sentir rejeitado, o meu filho vai ficar traumatizado, o meu filho vai ter uma lacuna irreparável no seu desenvolvimento, na sua autoestima, porque eu não cheguei em casa, larguei todas as minhas coisas e corri para brincar com ele. Porque eu não deixei, por exemplo, de ir ao salão de cabeleireiro no sábado à tarde para fazer a unha e fiquei brincando com ele no parquinho. Então, gente, assim, o que eu vejo na real são pais reféns. O que eu vejo na real são muitas vezes pais que adoecem e acabam adoecendo as relações que eles estabelecem com esses filhos, porque eles estão absolutamente perpassados pelo tenho que, pelas regras do momento, pelo que o mais novo manual de criação de filhos preconiza. E qualquer coisa que saia disso faz com que eles se sintam muito mal. Veja bem, antes que alguém pergunte, eu não estou dizendo que crianças devem ser deixadas, já estou fazendo o asterisco, tá? Não estou dizendo que crianças devem ser deixadas à própria sorte, que crianças devem crescer sozinhas, entre a escola, a babá e os aparelhos eletrônicos. Eu não estou dizendo que uma criança não precisa de olhar, atenção e cuidado desses adultos. Eu não estou dizendo isso, tá? O que eu estou dizendo é que construiu-se a partir da constatação dessa necessidade que é vital, que é fundamental para as crianças, de serem vistas, de serem ouvidas, de serem satisfeitas e frustradas em doses homeopáticas, de serem respeitadas, de terem um olhar cuidadoso, carinhoso, amoroso. A partir da constatação dessas necessidades, desenvolveu-se algumas regrinhas que inicialmente seriam para dar conta dessa necessidade e que viraram regronas, viraram camisas de força, viraram uma série de tenho-quês
que, ao invés de auxiliar a criança, acaba sendo um tiro pela culatra, acaba sendo um tiro no pé, porque elas precisam lidar o tempo todo com pais que se anunciam de um jeito, mas que não conseguem dar conta desse jeito que eles mesmos se anunciam, né? Com pais que, porque não conseguem dar conta desse jeito, se sentem culpados e se relacionam de uma forma culpada com essa criança. E pais que se relacionam de uma forma culpada com os filhos são pais que não favorecem esses filhos, porque eles viram reféns dos filhos. Eles viram absolutos reféns das vontades, necessidades e o que quer mais que brote na ideia dessa criança. Hoje eu fiz uma postagem aqui no Instagram e na página do Facebook falando da importância das crianças brincarem sozinhas. Em algum momento, alguém sacramentou que criança não pode brincar sozinha. Em algum momento, alguém sacramentou que a criança precisa estar assistida o tempo todo no seu brincar. E como as crianças estão cada vez mais isoladas dentro das próprias casas, em algum momento também se estipulou que se ela não pode brincar sozinha e se ela fica isolada dentro das próprias casas, porque, né, a rua é cada vez mais perigosa, a rua é cada vez menos usada pelas crianças, então estipulou-se que os pais precisam fazer esse papel. Mas se a gente for olhar para os elementos que a psicologia do desenvolvimento nos traz, o que a gente vai perceber é que brincar sozinha é extremamente importante para que a criança consiga criar, para que ela consiga transitar entre diversos papéis, para que ela consiga criar mundos, construir, destruir, reconstruir. É um grande aprendizado, é um grande convite à criatividade, é um brincar que ela pode modular exatamente de acordo com a necessidade dela. Ela encontra os problemas, ela constrói as soluções e assim ela aprende a lidar com as vicissitudes da vida. Porque brincar, experimentar vários papéis, experimentar várias possibilidades, poder olhar para a mesma coisa sob diversos ângulos, poder se deparar com os problemas, poder construir as soluções, tudo isso, minha gente, é um grande ensaio para a vida. E nós precisamos deixar as crianças ensaiar para a vida sem técnico, ensaiar para a vida sem alguém que diga o tempo todo o que ela tem que fazer, ou ainda deixar ela ensaiar para a vida sem que ela mesma comece a acreditar que ela não é capaz de fazer isso sozinha em momento algum. Porque veja bem, minha gente, novamente, não estou dizendo que nunca se pode brincar com a criança. O que eu estou dizendo é que isso não é uma necessidade. O que eu estou dizendo é que isso não é e não pode ser uma obrigação. E sim, eu estou dizendo,
crianças precisam brincar sozinhas, elas precisam lidar com os desafios e, de alguma forma, construir possibilidades para esses desafios, porque isso amplia o seu repertório, enriquece a sua criatividade. Em última instância, contribui para a construção da sua autoestima, da sua autoconfiança, na medida que ela começa a se perceber como alguém que pode, como alguém que faz, que acontece, que tem esse poder de criar nas mãos. Então, gente, mais vale um pai que diz: agora eu vou tomar banho, agora eu preciso comer. Na hora de dormir, eu posso ler uma história com você, mas nesse momento você vai brincar enquanto o papai janta. Percebe? Mais vale uma criança que ouve isso claramente e tranquilamente de um pai, que mostra para ela: ei, eu, papai, sou uma pessoa, eu tenho necessidades, não é só você que tem necessidades, eu também tenho. Eu cheguei da rua, eu preciso comer, eu preciso tomar banho, eu quero fazer assim. Isso não tem nada a ver com o amor que eu tenho por você. Nós podemos, inclusive, construir uma possibilidade de estarmos juntos aqui. Mas você brinca e o papai janta. Ou o papai faz um mestrado, o papai faz uma especialização, o papai ou a mamãe tem que chegar e estudar. Então, você brinca, a mamãe estuda. E cada um faz o seu fazer. Cada um dá conta da sua tarefa. Isso, gente, é ensinar para as crianças que as pessoas são diferentes, que o papai e a mamãe existem. E eles existem como pessoas que também têm necessidades, que também precisam ser respondidas, respeitadas. Percebe? Senão a gente tá sempre trabalhando nos extremos. Ou esse papai e essa mamãe nem olham para a criança, não querem saber, sai de manhã antes da criança acordar, chega depois que a criança foi dormir, leva a criança para a escola o dia inteiro, pega a criança dormindo, taca na cama e no dia seguinte pega de novo, e aí chega no final de semana, eles vão sair, deixam a criança com alguém. Nós estamos falando de um extremo onde essas crianças são absolutamente terceirizadas. E estamos falando de um outro extremo, onde esses pais viram reféns dos filhos, onde não existe lugar para eles enquanto pessoas, onde não existem limites para as necessidades ou para o que eles julgam as necessidades desses filhos, porque senão eles serão maus pais. E com isso, e é dessa polaridade que eu tô falando, gente, porque da outra a gente fala muito, né? Da outra a gente fala o tempo todo, da outra a gente tá sempre problematizando, inclusive apontando, julgando os pais que nem deviam ser pais, porque eles terceirizam a criança, porque eles não querem saber, porque a criança vive o tempo todo na escola, a criança tem babá de dia de semana, de folguista, disso, daquilo. Aí a gente super problematiza. Só que a outra polaridade também precisa ser problematizada. Porque quando os pais
passam para a criança uma ideia de que eles não existem, de que quando eles aparecem, eles estão ali somente para fazer coisas de criança, da criança e para a criança, eles estão ensinando para essa criança que não existe diferença. E na medida que a gente ensina que não existe diferença, a gente não ensina respeito. Porque para que eu aprenda sobre respeito, eu preciso identificar a diferença. Eu preciso saber que eu sou eu, a mamãe é a mamãe. Eu quero isso e a mamãe às vezes quer aquilo. E talvez a gente precise combinar, e talvez a gente precise entrar num acordo. Talvez eu precise esperar a mamãe terminar aquilo que ela está fazendo, para que então ela possa estar comigo dentro do que ela pode. Uma outra coisa, a mamãe é a mamãe, o papai é o papai, a vovó é a vovó. Nem todo mundo tem que gostar de brincar de Barbie, sabe assim? Pode ser que a mamãe não goste de brincar de Barbie, mas ela curte ir ao teatrinho, ela curte fazer programas ao ar livre, e isso a mamãe faz e faz super bem. E a mamãe é uma grande companheira para isso. Talvez a vovó goste de brincar de Barbie. Então, quando eu estou com a vovó e a vovó tem essa disponibilidade, eu brinco de Barbie. E não tem nada errado com a mamãe que não brinca de Barbie, nem nada errado com a vovó que não gosta de praia. Dá para entender isso, gente? Isso é novamente fundamental, porque a criança precisa entender que o adulto não existe para satisfazê-la de todas as formas, em todos os momentos. Ela precisa entender que o adulto, ele existe, e ele existe gostando disso ou não gostando daquilo, assim como ela. E aprender que as pessoas diferentes são pessoas com as quais a gente faz coisas diferentes e que tá tudo bem. E que é muito legal, inclusive, que a mamãe seja diferente do papai e que o papai seja diferente da vovó. Porque se existe respeito e se não existe uma competição entre esses adultos, a criança só tem a ganhar. Então é muito reconfortante para os adultos. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Ouvir essa fala de uma psicoterapeuta, porque é como se caísse assim um negócio assim do ombro deles, né? Do tipo, você não precisa. Para que você tá fazendo isso? E quando você faz isso, o que você ensina para o seu filho? E é nessa vibe, né, pensando nesse tipo de diferenciação e no que nós adultos o que nós adultos mostramos e ensinamos para a criança quando a gente faz esse tipo de coisa, que vem um outro mito, uma outra coisa que surgiu também de uns tempos para cá, que nem essa história de que os pais têm que brincar com os filhos. E hoje mesmo uma moça fez um comentário nesse post do Facebook dizendo assim: engraçado, eu fico lembrando de quando eu era criança e pelo menos na minha casa, ela ainda fez bem assim, né? Tipo, não tô generalizando, os adultos não brincavam com as crianças e, enfim, as crianças brincavam sozinhas, as crianças brincavam entre si e era muito legal. E eu construí um monte de brincadeiras e, sabe, super brinquei na minha infância e eu não precisava que os meus pais brincassem comigo, né? Sim, porque essa é uma construção, de alguma forma, de uns anos pra cá. Da mesma forma, no mesmo carro, que se construiu também uma ideia que, na prática, traz
um monte de dificuldades, que é a ideia de que os pais precisam estudar com as crianças. Pronto, mais meia dúzia vai me jogar agora ali embaixo, porque isso é muito difícil de trabalhar com os pais. Isso é muito difícil, porque de alguma forma se construiu uma ideia de que ser cuidadosa, ligar para o filho, se preocupar com ele e fazer o seu papel é acompanhar esta criança nos seus estudos. Tudo bem, gente. Eu não estou dizendo, novamente, que uma criança vá se sair muito bem, totalmente bem, na sua seara escolar, se ela for deixada à própria sorte. Eu posso arriscar dizer que algumas crianças, e depende então de cada criança, algumas crianças eu acho que se elas forem deixadas à própria sorte, elas dão conta da seara escolar, sim. Mas se a gente pensa no geral, e se a gente pensa que as crianças, elas entram cada vez mais cedo na escola e elas estão cada vez mais cedo sendo exigidas e demandadas em relação a determinadas performances e desempenhos escolares, talvez, sim, a criança pequena precise de um contorno, de uma rotina, de algo que dê a ela a noção de que ela, na medida que vai para a escola e volta e tem uma tarefa e tem um trabalho de casa, ela precisa ter um horário, ela precisa ter um momento dentro da rotina para realizar a tarefa. E crianças muito pequenas, nós já sabemos, e se não sabemos, vamos saber agora, e a gente pode fazer uma live depois sobre isso, elas precisam desse contorno. Que contorno? O contorno da rotina, o contorno da previsibilidade nos grandes marcos do dia. Ela precisa saber que ela acorda, que ela toma banho, que ela vai para a escola, que aí depois ela lancha, que depois ela almoça, aí depois do almoço ela dá uma descansadinha, aí depois da descansadinha é a hora da tarefa de casa, aí depois ela lancha, aí depois ela brinca. Então, esse acompanhar os estudos, ele é importante no início da vida escolar da criança, no sentido de auxiliar que a tarefa escolar, aquilo que sobra da escola para casa, possa ser inserido na rotina. E na medida que ela tem uma rotina que funciona e que isso é inserido pelo adulto e de alguma forma supervisionado pelo adulto, na medida em que isso se torna um hábito, tá tudo certo, entrou na rotina. Da mesma forma, a gente entende que crianças muito pequenas talvez precisem de um adulto como ponto de referência. Não estou entendendo, estou com dificuldade, não sei exatamente o que fazer, preciso fazer alguma coisa em conjunto. E é importante que esse adulto de referência, onde a criança pode ir se ela tiver dúvida, onde a criança pode checar algumas coisas, é importante que esse adulto de referência exista. Mas vocês percebem a diferença entre ser um adulto de referência e ser um adulto que senta com a criança para fazer junto a tarefa de casa? Vocês percebem que ser um adulto de referência é diferente de um adulto que estuda, faz resumo,
passa exercício, lê o livro da escola e faz resumo para adiantar a vida do filho, do adulto que faz a pesquisa, faz a maquete, monta planos de estudo onde ele estuda mais do que a criança. Vocês percebem que existe uma diferença e que essa referência e essa supervisão ela tem que estar ligada a uma determinada faixa etária e que precisa ir sendo revista na medida em que a criança vai crescendo. Gente, isso é fundamental, porque o que eu mais vejo na clínica atualmente são crianças com 10, 11, 12 anos, crianças chegando na adolescência sem a menor noção, sem a menor condição de se apropriar do seu próprio processo de aprendizagem. Eu encontro crianças pré-adolescentes de 12 anos que não arrumam a sua própria mochila, que a mãe é que sabe quais são os livros que tem que levar para a escola, que não fazem o trabalho de casa enquanto a mãe não chega, que estudam se a mãe ou o pai ou sei lá quem senta com eles. Se não senta, eles não estudam, que tiram notas naturalmente para os pais e não para eles, porque eles nunca puderam se apropriar deste processo de aprender, de buscar o saber com as próprias mãos, inclusive, e isso é uma das grandes razões, podendo errar. Os pais não só vestiram a camiseta de que ser um bom pai que acompanha é aquele que senta para estudar, como isso tem um preço para as crianças, que é, na maioria esmagadora das vezes, uma demanda de performance, uma demanda de desempenho, uma demanda de nota, uma impossibilidade de errar. Não basta tirar 9.2, porque que absurdo, você tirou 9.2, você errou uma besteira. E aí, não só a criança não se apropria do seu processo de aprendizagem, como ela não aprende com os seus erros, porque não é possível errar, não é possível fracassar, não é possível aprender pela tentativa e erro. Eu conheço pais que as crianças fazem a tarefa e eles corrigem toda a tarefa. E eu fico me perguntando para que serve a professora, porque a professora corrige a tarefa na sala de aula. E essa mãe diz assim, não, mas eu corrijo para ele não levar a tarefa errada. Mas vem cá, ele está aprendendo. E até onde eu sei, a tarefa de casa, ela existe exatamente para que a criança possa treinar, revisitar aquele conteúdo, verificando o que ela lembra, o que ela não lembra, o que ela entendeu, o que ela não entendeu, de modo que ela possa retornar para a escola e mostrar para a professora o que ela entendeu e o que ela não entendeu. E, portanto, dando um feedback para a professora, por sua vez, conseguir se dar conta do que precisa ser revisto, do que precisa ser explicado novamente, do que precisa ser mostrado de uma outra forma. Então, como assim uma tarefa de casa não pode ir para a escola errada? Como assim essa criança não tem a possibilidade de chegar na escola e dizer: não entendi, não soube fazer?
Não existe não soube fazer, não existe deixar em branco porque eu não entendi, não existe nem errar. Para que serve tudo isso, gente? E aí a gente se depara com adolescentes, e eu vejo isso na clínica o tempo todo, absolutamente joões sem braço. Adolescentes que ainda acham que estão estudando para a mamãe e para o papai. Adolescentes que não conseguem entender para que eles vão à escola. Adolescentes que não se apropriam dessa tarefa que é deles. E ao mesmo tempo pais que acham que se eles não fizerem isso, eles não estão sendo bons pais. E escolas que de alguma forma cobram isso dos pais, transferindo, na minha opinião, uma tarefa que é deles para os pais, que já precisam fazer uma série de outras coisas e que, na minha opinião, não deveriam ser professores dos filhos, certo? E nessa esteira, nós temos o terceiro mito, e que eles de alguma forma eles conversam, porque falam de, ao mesmo tempo, uma nova configuração familiar, né? De que existem configurações familiares muito diferentes das configurações familiares que existiam há 30, 40, 50 anos. E, ao mesmo tempo, são novas configurações familiares onde esses adultos têm muito mais papéis, têm muito mais tarefas e, ao mesmo tempo, trazendo para esses adultos papéis e obrigações que, no final das contas, só embaralha as relações pelo nível de culpa que acaba carregando. E o que eu chamo assim de um terceiro mito nessas relações pais e filhos é a ideia de que o trabalho dos pais e a dedicação dos pais ao trabalho de alguma forma prejudica os filhos ou subtrai algo de muito precioso que esse filho estaria perdendo porque esses pais trabalham. E aí, gente, eu tô falando pais, mas é o tipo de fala e de cobrança que acontece muito mais em cima das mulheres, mas também em cima dos pais, que é, nossa, você vai deixar o seu filho, nossa, você deixa o seu filho para trabalhar, e como se o trabalho dessa mãe, desse pai em si fosse um passaporte para falta de cuidado, para falta de olhar, para falta de carinho, para falta de amor. Quando, na verdade, minha gente, se a gente for pensar que há 40, 50 anos atrás, a maior parte das famílias se organizavam, né? Pai, mãe, filho. O pai era o provedor, trabalhava fora, e a mãe ficava em casa, cuidando dos filhos integralmente. E se a gente pensar que as pessoas não ficaram mais ou menos neuróticas ou adoecidas por conta disso, então tem alguma coisinha errada aí nessa conta, né? Não é porque a mamãe fica em casa que filhinho é feliz. Não é porque papai trabalha pouco ou trabalha mais ou menos que filhinho é mais feliz. É muito mais complexo e muito mais sutil do que isso, né? Tem uma fala que é uma fala muito popular, né? Que é, não é a quantidade de tempo, é qualidade. E é uma coisa meio clichê, mas é verdade. E é uma qualidade que só pode acontecer se esse pai, se essa mãe, se esse adulto puder
ser uma pessoa que também é pai, uma pessoa que também é mãe e que, portanto, pode, num dado momento, estar inteiro e presente com aquela criança, sem precisar se anular, sem precisar ficar vivendo uma situação de cobertor curto o tempo todo, e com isso estabelecendo uma relação de muita culpa, muitas vezes de muita permissividade, porque é o que eu mais ouço em consulta. Ah, não, porque aí eu não digo não, porque eu já fico tanto tempo fora de casa, porque eu trabalho, porque coitado, ele só me vê de noite. E aí o filho vira um coitado, e passa um tempo, o coitado é o pai, a coitada é a mãe, absolutamente refém e enredado numa história que não é legal, que não é bacana para ninguém, nem para essa mãe, nem para esse pai, nem para essa criança. Uma coisa que eu li há pouco tempo, que foi até o depoimento de um pai, e que é uma coisa muito legal, gente, muito legal, que é o quanto que é importante que os pais tenham orgulho do seu trabalho, orgulho daquilo que eles fazem, o quanto que a criança se sentir uma pobrezinha desgraçada, porque o pai dela trabalha muito, porque a mãe dela trabalha muito, o quanto que a criança se sentir assim, muitas vezes diz respeito a como esses pais nomeiam o próprio trabalho, como esses pais falam desse trabalho. Porque se a mãe sai todo dia de casa desesperada, ai meu filho, mamãe tem que trabalhar, mas a mamãe não queria tanto ficar com você, mamãe te ama, tá? Mamãe te ama. Se você sai de casa assim, se você se despede do seu filho, da sua filha assim, o que você está dizendo para ele? Você está dizendo para ele que vocês estão vivendo uma história de horror. Você está dizendo para ele que vocês estão vivendo uma situação de muito sofrimento, que aquilo ali é uma aberração, que você está sofrendo muito e que, portanto, ele também tem que sofrer, porque ele está perdendo uma coisa horrível. E que esse trabalho é um grande vilão que precisa ser vencido, que precisa ser eliminado. Olha o que a gente ensina para as crianças. Crianças, inclusive, que lá na frente, lá na vida adulta, vão precisar trabalhar, tá? Olha o que a gente vai mostrando. Olha o que a gente vai mostrando. O trabalho é uma coisa ruim. O trabalho é um sacrifício, né? Eu saio daqui, mas eu não quero sair daqui. Então, isso aqui que a gente está vivendo é uma coisa muito ruim. E aí, ao invés de você estar ajudando a criança, ao invés de você estar fazendo com que a criança se sinta muito amada, porque na verdade você não queria, você só está indo porque você tem que, o tiro sai pela culatra. O tiro sai pela culatra. Uma criança entende o mundo do jeito que a gente mostra. Uma criança entende o mundo do jeito que a gente o apresenta. Então, se eu apresento o mundo de uma forma bacana, qualificando as minhas características, que são diferentes da dele, que são diferentes do papai e da vovó, qualificando o meu tempo com ele, mas o meu tempo também sem ele, qualificando o meu tempo como pessoa, o meu tempo como mulher, o meu tempo no meu trabalho, que é algo bacana, que se eu não amo de paixão, tá? Porque nem sempre as pessoas amam de paixão, pelo menos ele é necessário, ele é importante, ele tem uma razão de ser.
Então, não dá para apresentar um mundo horrível para os seus filhos, porque é assim que eles vão se sentir. Então, não tem nada de errado em trabalhar. Não tem nada de errado em trabalhar. O que é muito prejudicial é como a criança vai entender isso. E ela vai entender isso como algo que subtrai o amor do adulto a partir de como os adultos apresentam isso, a partir de como os adultos a inserem nisso. Crianças amam visitar o trabalho dos pais. É uma oportunidade ímpar dela ver o que acontece com o papai, com a mamãe, sei lá, quando ele não tá comigo, né? É muito fácil explicar para uma criança desde muito pequeno, principalmente se ela já está na escola, que tem coisas que são de criança e tem coisas que são de adulto. E crianças, por exemplo, vão para a escola. E quando as crianças vão para a escola, o papai e a mamãe não vão para a escola, não deveriam, né? Da mesma forma que não deveriam fazer trabalho de casa. E, da mesma forma, a mamãe e o papai têm o trabalho, e o trabalho é de adulto. Crianças não vão para o trabalho do papai e da mamãe, mas eventualmente existe um dia que a mamãe vai lá na escola, que o papai vai lá na escola conhecer, ver o que eles estão fazendo, a apresentação, e tem um dia que a criança pode visitar o trabalho do papai e da mamãe. E isso vai mostrando para a criança que é cada um no seu quadrado, que existem quadrados, mas que eventualmente a gente se encontra e a gente pode criar um triângulo, um círculo. É isso que a gente precisa passar para as crianças. Agora, se eu sou uma mãe, se eu sou um pai cheio de deverias, cheio de tenho quês, cheio de eu não sou a mãe boa o suficiente, eu não sou um pai bom o suficiente, eu preciso trabalhar, eu preciso brincar, eu preciso estudar para a prova, eu preciso rever a matéria de geografia, porque na minha época não era assim. Gente, a gente já passou pela escola. A gente não precisa passar de novo. Isso é um atestado de incompetência para a criança. É um atestado de incompetência. No mínimo, uma dica de falta do que fazer. Como se os pais tivessem falta do que fazer. E não, eles não têm falta do que fazer. Eles têm um monte de coisas para fazer. E que essa criança não vai honrar e que essa criança não vai respeitar, porque quem não respeita e não honra inicialmente são os próprios pais. Por que eu tô dizendo tudo isso, gente? Porque eu falo sobre isso com uma maioria esmagadora de pais que eu atendo no meu consultório, que de alguma forma vem até mim pedir ajuda, seja porque sua criança está fazendo sintomas, seja porque eles se sentem desesperados, arrancando cabelos nessa teia dos tenho-quês, né, dos ditames das criações de filho, e não sabem mais o que fazer. Então, é bem importante que a gente não saia reproduzindo coisas, modinhas, coisas que se falaram e vão se fazendo sem que a gente possa pensar, sem que a gente possa dar o benefício da dúvida, sem que a gente possa parar e pensar, mas por quê? Em que medida isso vai ser bom? Né? O quão funcional isso é para essa família. E de repente chegar para esses pais e dizer assim, gente, pode parar com isso. Sim, qual é a realidade de vocês? Vamos trabalhar na realidade de vocês, de modo que essa criança, esse menino, essa menina possa estar da melhor forma possível na realidade de vocês. Não tem nada que a gente não possa fazer, que a gente se meta a fazer e que saia bom. Porque se eu não posso, eu não posso. E no final das contas, tiro no pé. Nós
temos um papel muito importante, porque quando os pais estão diante de nós, nós somos a autoridade, nós somos o saber, nós somos aqueles que sabem sobre criança, sobre pais, sobre parentalidade, sobre criação de filhos, sobre isso, sobre aquilo, sobre, sabe, disciplina positiva, comunicação não violenta, criação assim, assado, ensopado, todas essas coisas que inundam todos os pais e mães nesse momento. E esse lugar de autoridade, ele é um lugar muito perigoso, como eu sempre digo para vocês, do quanto que a gente precisa ter cuidado para não ditar regras, do quanto que a gente precisa ter cuidado para não usar um saber de uma forma autoritária, de uma forma a ficar ditando regras de como tem que ser e de como não tem que ser. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é ouvi-los, é escutá-los, é ver onde está o sofrimento, onde existe uma possibilidade de construção e com eles, a partir da situação deles, começar a relativizar todas essas regras, todos esses ditames e verificar isso funciona, como funciona, como é que vocês ficam com isso, como é que essa criança fica com isso. E é olhando para essa totalidade e para como eles, como família, conseguem se organizar e se sentir bem, é com esse olhar que a gente alinhava essas coisas todas, gente. Passei da hora, óbvio, né? Porque vocês sabem que eu falo. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Acho que nós somos profissionais da dúvida, nós somos profissionais do ponto de interrogação, nós somos profissionais do e se for diferente, e por que que tem que ser assim, e como que você tá com isso. E é isso que a gente precisa fazer. Minha gente, uma beijoca, porque daqui a pouco o Instagram vai entrar naquele contagem regressiva e eu não quero fazer contagem regressiva hoje. Alguém me perguntou, a live tá só no Instagram? Tá só no Instagram, mas eu tô gravando ela com outra câmera, então eu vou depois subi-la no Facebook. A da semana passada deu chabu aqui, porque sabe que eu de vez em quando sou enrolada, né? E não gravou, fiquei pau da vida porque eu perdi a live, né? Porque aí não ficou gravada no Facebook, mas eu vou subir depois para o YouTube. Tá bom, minha gente? Uma beijoca. Hoje é quinta-feira, vocês fiquem de olho aqui amanhã e sábado, porque tem novidade, tá bom? Ó, começou a contagem regressiva. Beijocas, beijocas, beijocas. Até a próxima.